Boa tarde, então, a todos. Estamos aqui para a defesa de tese do Rafael Oliari Muniz, do aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Física da UFES. Ele vai defender sua tese intitulada Técnicas de RMN de Baixo Campo, aplicadas ao estudo de café e propriedades petrofísicas em meios porosos. A banca para avaliação dessa defesa de tese é composta pelo professor Dr. Tito José Bonagamba, do Instituto de Física da USP de São Carlos, o professor Dr. Roberto Sartur, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Rio de Janeiro, o professor Dr. Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro, aqui da UFES, do Departamento de Química, o professor Vanderlan Luiz Scopel, também da UFES, do Programa de Pós-Graduação em Física, o professor Jorge Luiz Gonzalez Alfonso, que é o co-orientador deste trabalho, também aqui do Departamento de Física da UFES, e por mim, Jair Carlos Chacon de Freitas, o orientador do trabalho. Rafael, então você tem agora a palavra e pode iniciar a sua apresentação assim que desejar. E desde já eu agradeço a todos os membros da banca, né, por estarem aqui, e a todas as pessoas que estão assistindo também esta apresentação aí pelo YouTube. Ok, todos estão vendo, me ouvindo bem e vendo a apresentação em tela cheia? Perfeitamente. Perfeitamente. Perfeito. Ok. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Oliari Muniz e eu vou fazer aqui agora a defesa de tese de doutorado intitulada Técnicas de Ressonância Magnética Nuclear de Baixo Campo aplicadas ao estudo de café e propriedades petrofísicas em meios porosos. Eu faço parte do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Espírito Santo e fui orientado pelos professores doutores Jair Freitas e professor doutor Jorge Luiz Gonzalez. Quero desde já, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de todos os membros da banca por estarem contribuindo com esse trabalho. Eu dividi minha apresentação, organizei em 6 capítulos, que coincidem com os capítulos da tese da parte escrita do trabalho, para facilitar. Nós vamos fazer aqui uma introdução, referencial teórico e experimentos de RMN básicos que vão servir de suporte para apresentarmos a parte mais importante dessa apresentação, que são os trabalhos, os 2 trabalhos abordados aqui. O primeiro, investigação de misturas de café arábica e robusta, e o segundo, simulações computacionais e experimentos em meios porosos. Então, essas 3 partes vamos passar rapidamente para passar para esses trabalhos. E, por fim, fazer as conclusões e considerações finais de ambos os trabalhos. Essa primeira imagem aqui, ela mostra o exemplo de um material heterogêneo aleatório, no caso, heterogêneo com 2 fases, onde temos aqui a fase com as propriedades físicas e químicas K1 e a fase com propriedades K2. Se tratarmos isso como um meio poroso, que é um caso particular de um material heterogêneo, nós podemos considerar aqui essa parte cinza como a parte sólida desse meio poroso e a parte branca como a parte porosa, com propriedades diferentes, distintas. Materiais heterogêneos aleatórios é objeto de estudo de uma diversidade grande, né, multidisciplinar. Engenharia, física e estatística, físico-química, geofísica, biologia, geometria estocástica, ciências de materiais, dentre outros não listados aqui. Como exemplo disso, trazemos essa imagem aqui, que nas 3 imagens de cima, na linha de cima, são materiais porosos, sintéticos, e na linha de baixo trazemos exemplos de 3 materiais porosos naturais. E nesse próximo slide aqui, mostramos nas 2 figuras no canto superior esquerdo, 2 imagens de microtomografia de café, onde está destacada a sua propriedade porosa. Nas 2 figuras do canto direito inferior, 2 imagens também de microtomografia de meio poroso, no caso de rocha porosa. Então, como já sugere o título da tese, e também dessa apresentação, os objetivos aqui fazer uso da ressonância magnética nuclear de baixo campo, em especial a sequência conhecida como CPMG, para estudar esses meios porosos. Então, são 2 trabalhos, apesar de serem distintos, o que tem em comum entre eles o fato de serem meios porosos e de usarem a mesma técnica
RMN especial, a CPMG. Vamos passar brevemente também o embasamento teórico que serviu para esses dois trabalhos. A ressonância magnética nuclear é uma técnica experimental que se baseia na existência do momento magnético nuclear, dado por esse Mi. Esse momento magnético, ele está de maneira aleatória, na ausência de campos externos, e quando aplica-se um campo magnético externo, numa direção arbitrária, digamos o eixo Z, esse momento magnético ele inicia o movimento de precessão em torno desse eixo Z. E essa precessão tem essa frequência dada por essa expressão conhecida como frequência de Larmor. Acontece que as componentes x e y, ou seja, no plano x e y, elas se anulam no tempo, ficando apenas com a magnetização líquida no eixo Z. Isso para um spin, né? Uma contribuição unitária. Agora, para a magnetização líquida total, temos que isso seria a somatória dessas magnetizações, dessas componentes longitudinal de cada spin. Acontece que essa energia associada nessa magnetização, ela não é grande o suficiente para ser medida no equipamento. Então, o equipamento, a bobina de medição do equipamento não mede associado a essa magnetização, porque essa energia ela é suprimida pela própria energia térmica da amostra. O que é feito, então, tira-se esse estado de equilíbrio termodinâmico dessa situação, desse equilíbrio, aplicando-se um campo, trazendo essa magnetização para outro plano, e o que é medido é o retorno para esse eixo Z. É isso que é trazido aqui nessa figura. Então, primeiramente, temos ele aqui no eixo Z, é tirado desse equilíbrio, trazendo essa magnetização para o plano XY, aplicando um campo perpendicular, e inicia-se, então, dois processos de relaxação. Temos aqui a relaxação longitudinal, com um tempo característico T1, através dessa equação, e a relaxação transversal, onde estão abertas aqui as isocromatas, né, que são os componentes do XY, do T2, e temos esse tempo característico aqui da relaxação transversal, que vamos chamar de T2. E esse comportamento dessa magnetização, dessa relaxação, é de acordo com essa expressão, que ela está destacada em relação ao longitudinal, porque ela é objeto de maior interesse no nosso trabalho. O T1 ele pode ser obtido por algumas sequências, aqui utilizamos foi a inversão-recuperação, e o T2 ele pode ser obtido por alguma sequência, que a principal que nós escolhemos é a sequência CPMG, que é o principal objeto de estudo também do nosso trabalho. Como está destacado, eu vou falar brevemente aqui sobre a sequência CPMG, que consiste, basicamente, na aplicação de um pulso 90 graus, trazendo a magnetização, então, do eixo Z para o plano XY. Então, as isocromatas começam a perder a coerência, aplica-se, então, um pulso 180 graus em relação ao eixo Y, as isocromatas, então, começam a se refocalizar, focalizando aqui, então, onde é registrado um pulso, né, um eco, perdão. Então, as isocromatas continuam seu movimento perdendo a coerência, é aplicado um novo pulso, elas ganham novamente a coerência, e assim por diante. Então, são aplicados N pulsos, 180, registrando-se N ecos. E a magnetização, em função do tempo, vai ter esse comportamento característico dessa curva tipicamente exponencial. Essa curva que nós trazemos aqui também, M de magnetização em função do tempo, vamos chamar de M de T. Neste trabalho, T minúsculo é tempo, T maiúsculo é temperatura, que é um parâmetro super importante que vamos abordar mais adiante. Após a obtenção dessa curva M de T, dado por essa expressão, nós aplicamos um artifício matemático chamado transformado inversa de Laplace, vamos chamar de ILT. Ela nos dá a distribuição dos valores de T2. Então, nos dá a distribuição dos valores do tempo de relaxação transversal, podendo ter picos mais estreitos, mais largos, dependendo da configuração macroscópica da amostra. As equações de Bloch-Torrey, elas nos auxiliam para entendermos as diferentes contribuições da taxa de relaxação. Até agora estávamos falando de tempo de relaxação, T1 e T2. Agora vamos falar de taxa de relaxação, que é o inverso do tempo. Então, taxa de relaxação longitudinal, e aqui do lado direito, em maior destaque, a taxa de relaxação transversal. Nós temos aqui
Vamos nos deter aqui na transversal, que é o objeto de maior importância. Temos a contribuição bulk, a contribuição superficial e a contribuição termo difusão. A taxa de relaxação bulk, nesse caso aqui, ela no caso, ignorando os efeitos de borda, ou seja, ignorando a interação de um fluido com a superfície. Nesse caso, imagine um becker ou um porta-amostra, um copo d'água, por exemplo, com bastante água. Isso seria bulk. Essa taxa de relaxação superficial é justamente a interação entre o fluido, que preenche um poro, no caso, e a parte sólida de um poro, imaginando um meio poroso, como uma rocha porosa, por exemplo. E o termo difusão tem a ver está associado com o gradiente do campo magnético. Nós trazemos aqui, nesse slide, essa imagem do lado esquerdo, que nos auxilia a entender um pouco mais a equação que trouxemos anteriormente, que agora está um pouco mais aberta. Temos aqui o termo bulk, que já explicamos. A taxa de relaxação superficial, ela ganha esse termo aqui, que é a relaxatividade, que diz respeito à interação do fluido. Aqui temos imagina aqui uma situação meio poroso. Essas partes cinza representam a parte sólida, a parte branca representa o fluido que preenche o poro. Então, essa relaxatividade aqui, ela representa a interação entre o fluido do meio poroso e a superfície. E a taxa de relaxação do termo difusivo, ela tem esse coeficiente de difusão, e esse G é o gradiente. Nós vamos voltar nessa equação mais frente quando formos falar da simulação, que é de extrema importância. Especialmente também esse termo gradiente, onde vamos destacar que esse gradiente aqui, ele pode ser obtido, ele pode estar presente devido à diferença de suscetibilidade magnética entre a rocha e a suscetibilidade magnética do fluido que preenche o espaço poroso. Vamos então falar brevemente também dos experimentos que foram utilizados. Quando se fala de RMN, geralmente pensa o mais campo, que exige um aparato experimental muito grande, por exemplo, usa sistema de criogenia, por usar alto campo. A nossa proposta é usar o baixo campo, que por sua vez é um equipamento muito mais simples, não usa bobina supercondutora, então não precisa de sistema de criogenia, e é muito mais barato de adquirir e também de manter. O equipamento que nós utilizamos, ele é o modelo Spec Fit da empresa brasileira Fine Instrument Technology e opera em aproximadamente 20 MHz e o que equivale a aproximadamente meio Tesla. Opera em 40 graus. Ela está situada no Lab Petro, aqui da Universidade Federal do Espírito Santo. Quero trazer aqui uma coisa importante que nós fizemos, um artifício importante que nós fizemos no equipamento. Essa aqui é a curva M de T, de uma CPMG feita em água pura, onde nós mostramos a curva preta que mostra a CPMG, a curva M de T, feita sem a calibração de pulso do equipamento, e na vermelha temos com calibração do pulso. Aqui no insert, fica mais fácil de observar, que nós tivemos um ganho significativo na magnetização do sinal quando fazemos a calibração do pulso comparado com sem pulso calibrado. Esse outro artifício que nós fizemos não é no equipamento, mas sim na análise de dados, é fazer ajuste de fase, porque o equipamento nos dá a fase real, imaginária e módulo. O que nós fazemos é fazer a correção do sinal real, ou seja, trazer todo o sinal para a parte real. Nós obtivemos aqui também um ganho e uma diminuição na relação sinal-ruído, uma diminuição do ruído no início da curva. Muito bem, então passamos de maneira breve para nós falarmos, então, dos nossos resultados dos dois trabalhos. Primeiro vamos falar da investigação de misturas de café, arábica e robusta, esse primeiro trabalho desenvolvido. Bom, sabemos que coisas comercializadas, elas são adulteradas. Que temos 3 matérias, né? Gasolina adulterada, azeite adulterado. Nessa reportagem fala que eles usaram óleo de lamparina para misturar com azeite. E o café, nessa matéria, diz que café lidera a lista entre os alimentos analisados.
Isso faz um certo sentido do ponto de vista comercial. Os dados aqui do Centro de Comércio do Café de Vitória, o preço da saca do café arábica, ainda sem impostos, é cerca de R$800, e do robusta, ou conilon, cerca de R$600. É claro que o objetivo do nosso trabalho não é dizer se há ou não fraude, se foi feito mistura por fraude ou por algum outro motivo, não é nosso objetivo, mas sim avaliar se há mistura ou não. Isso é particularmente importante porque o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Aqui nós trazemos um review que fala sobre 3 séculos de estudo de adulteração de alimentos, citando esse livro aqui, que já aborda esse assunto, já em 1855. Nesse próximo slide, trazemos esse review aqui de 2003, recente também, onde na figura da esquerda ele faz um apanhado dos tipos de adulterantes utilizados nos trabalhos observados, e o canéfora, a espécie canéfora, onde se encontra a variedade robusta, ou conilon, está em primeiro lugar, seguido de outros adulterantes. E já em técnicas analíticas, temos aqui microtomografia, infravermelho, com transformada de Fourier, o próximo, e temos aqui também RMN. Porém, os trabalhos que nós avaliamos aqui desse review, praticamente todos utilizam alto campo. E como nós já falamos, nosso objetivo é fazer com baixo campo, fazer algo de baixo custo. Então, deixando mais claro, mais evidente, o objetivo é utilizar o RMN baixo campo para detectar misturas entre as variedades de café arábica e robusta. Para isso, nós recolhemos amostras oriundas de diversos estados brasileiros, ou seja, de diversas condições geográficas. Nós categorizamos, separamos por 2 categorias, chamamos de amostras puras e as blends, ou misturas de amostras puras. Para as amostras puras, nós temos aqui o prefixo AR, que é arábica, e o prefixo RO, de robusta. E as letras que vêm depois são as siglas dos estados, MG, Minas Gerais, ES, Espírito Santo, SP, São Paulo, e assim por diante. Para as blends, foram selecionadas uma amostra 100% arábica e uma amostra 100% robusta, do mesmo estado, e foram feitas misturas, desde 100% arábica, 0% robusta, foram adicionados arábica, até adicionado robusta, perdão, então tivemos a 95% arábica, 75% arábica, e assim por diante, até obter a 0% arábica, ou a 100% robusta. As medidas foram feitas em triplicata, e todas as medidas foram tomadas a média e com seus desvios. Nós utilizamos 2 métodos para atingir o objetivo desejado. Primeiro método, chamamos de método via T2, que é analisar a distribuição dos valores de T2. O segundo método, chamamos de método via RHI. RHI é o índice de hidrogênio relativo. Tá? E para ambos os casos, nós utilizamos a sequência CPMG. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o método via T2 e depois o método via RHI. Como para ambos os casos, utilizamos a CPMG. Aqui, o resultado da curva M de T obtida de uma sequência CPMG. Aqui no canto estão os parâmetros básicos da CPMG. Nós podemos ver aqui que há uma indicação de uma tendência da diminuição do tempo de relaxação transversal quando diminui a concentração de arábica. Vamos aqui, a curva de cor preta está aqui em cima, e o outro extremo, a curva de cor lilás, ou roxa, está aqui no outro extremo de baixo. Então, aparece uma aparente tendência na diminuição do tempo de relaxação. Então, eu posso até confessar que, ao observar esse gráfico, a expectativa era que, quando fizéssemos a ILT para obter a distribuição de T2, a expectativa é que estivessem bem definidos, né, esses tempos de relaxação. Mas, quando fizemos essa ILT, não foi isso que mostrou. De maneira que a distribuição de T2, os picos, por exemplo, não tem uma diferença muito nítida entre elas. Fizemos, então, a análise obtendo a média logarítmica, ao invés de pegar só o pico, pegamos o pico também, vemos que não tem a correlação satisfatória, pegamos também a média logarítmica de todas as amostras. E essas médias logarítmicas estão aqui. Então, essa curva aqui da média logarítmica
da distribuição de T2 em função da concentração de arábica mostra que não há uma correlação direta entre esses dois parâmetros. Observe aqui os dois extremos, 0%, 0 arábica ou 100% arábica, a diferença percentual da distribuição, da média logarítmica da distribuição de T2 é muito pequena. O que nós estávamos desejando, que eu esperava, como eu comentei, é que se desse uma correlação, uma correlação de fato. Se fosse algo linear, seria, assim, seria algo realmente muito satisfatório para nosso objetivo, mas não deu algo nem próximo disso. E repetimos também esse procedimento para todas as amostras puras, todas as arábicas puras e todas as robustas puras, e vê que não há correlação. Observe essas 3 arábicas puras aqui, dessas 3 fazendas diferentes, dá praticamente o mesmo valor de média distribuição, da média logarítmica do valor de T2, para essas 3 amostras 100% robustas, ou seja, análise via T2 não dá uma correlação satisfatória. Para isso, então, vamos para o segundo método, que é via RHI. O RHI ele é obtido através dessa equação, onde A é amplitude, aqui no caso a amplitude da amostra, comparada com a sua massa, para o mesmo valor para a água, né? Então, como a amplitude é de extrema importância para esse caso, para esse cálculo de RHI, nós tivemos um critério bastante rigoroso para estimar, para determinar esse valor da amplitude. Repare que esse eixo aqui, X, ele está em milissegundo, porém o café ele vai relaxar lá na ordem de segundos, ou seja, esse gráfico está com um zoom de quase 1000 vezes. Então, nós temos aqui a curva experimental 100% arábica, em preto, e nessas outras cores foram feitos ajustes com 2 exponenciais, 3 ou 4 exponenciais. Sem o zoom, até com 2 exponenciais parece um bom ajuste, mas quando olhamos no início não está bom ajuste. O que se mostrou com bom ajuste foi com 4 exponenciais. Se fizer com 5, poderia ficar melhor, mas aí não tem sentido físico e não faz sentido computacionalmente falando. Então, nós escolhemos ajuste com 4 exponenciais para fazer o cálculo do RHI. Além disso, nós tivemos um outro critério também, do lado direito, repete-se aqui essa curva preta. Já vamos olhar aqui direto no insert, essa curva preta é a mesma preta do lado de cá, que é a curva experimental do 100% arábica, e a tracejada em vermelho é o ajuste em 4 exponenciais. Essas curvas de baixo aqui, elas são as 4 componentes dessa exponencial aqui com 4 componentes. Repare que há 3 componentes aqui da exponencial com um tempo de relaxação extremamente longo quando comparado a essa quarta contribuição aqui. Essa quarta contribuição aqui, com um tempo extremamente curto, está associada, pela literatura que nós olhamos, com as partes rígidas, ou seja, com os hidrogênios ligados às partes rígidas, seja proteínas, cafeína ou outras coisas. Já essas 3 componentes aqui são os hidrogênios associados às partes móveis, especialmente o lipídio, que, aliás, a propósito, é o fator-chave que usamos para diferenciar as duas variedades. A arábica tem a quantidade, um teor mais alto, maior, de lipídios comparado com a variedade robusta. Repare que, como essa componente mais curta, a partir de 5 milissegundos, ela já não contribui mais com a magnetização, escolhemos esse TC, que é um tempo de corte, é o tempo crítico, para fazer um corte. Então, as amplitudes que nós utilizamos é a partir desse tempo de corte aqui. Então, é a somatória dessas 3 exponenciais para fazer o cálculo. E, na seguida, vamos mostrar, então, o resultado dessa curva que fizemos de RHI em função da concentração de arábica, e o resultado foi este aqui. RHI em função de concentração de arábica, obtivemos, então, enfim, uma correlação linear, quase que perfeitamente linear. Repare que tem um ajuste R quadrado 0,99, onde podemos obter, de fato, agora, uma ótima correlação entre a concentração de arábica e o valor de RHI. Neste caso aqui, nesse exemplo, podemos fazer, por exemplo, a calibração de uma amostra de uma fazenda, do seu RHI, e vamos supor que ela deu 0,17, como esse caso aqui, aproximadamente 0,17. Se a posteriori eu pegar essa mesma amostra, dessa mesma fazenda, em outra etapa de transporte, ou
cooperativo ou até no comércio, e fizeram o cálculo do RHI dela, e der, por exemplo, digamos, 0,14, venho aqui, faço a interpolação, então ela vai ter aproximadamente 70% de pureza de arábica, e mistura com outra coisa, pode ser conilon ou não. Nós fizemos também um cálculo de RHI para todas as amostras puras, e para todas as amostras arábica, os valores de RHI foram, apesar de ter diferença entre as fazendas produtoras, todos os valores foram mais altos do que os valores de RHI de todas as amostras robustas pura, independente da sua origem. Todos esses dados, os resultados mostrados até agora, foram publicados na revista Food Research International em dezembro de 2023. Então, como conclusões parciais desse primeiro trabalho, nós destacamos que a análise da distribuição de T2 não mostra uma clara distinção dos blends, porém, o cálculo da RHI indica, sim, uma ótima correlação entre a concentração de arábica e robusta. E a principal diferença, o fator-chave da diferenciar ambas as amostras, foi o teor de lipídio, a diferença do teor de lipídio entre ambas as variedades. Vamos, então, agora passar para o segundo trabalho, que foram as simulações computacionais e experimentos em meios porosos. Simulações, especificamente, simulações de sequências de CPMG. Bem, eu quero abordar aqui, primeiramente, nessa parte de cima, que a porosidade e a geometria do espaço poroso, elas são os principais fatores para o fluxo de fluidos em meios porosos. Isso aqui é relativamente fácil de entender. Imagine um meio poroso, você tem a parte sólida e a parte, vamos dizer, os buracos, os poros, onde pode conter fluidos. Então, é óbvio que quanto mais poroso, mais fluido pode conter ali dentro, e vice-versa. Porém, não apenas a porosidade é importante, a geometria do espaço poroso também. Você pode ter um meio poroso com porosidade grande, porém, por conter muitos poros pequenos e desconectado entre eles. Então, isso vai influenciar negativamente no fluxo dos meios fluxo dos fluidos nesse meio. Agora, se tiver poros maiores conectados, chamamos de garganta, né, com gargantas mais largas ou mais estreitas, isso vai ser o fator determinante para a análise desse fluxo dos fluidos. Agora, indo para algo mais específico do RMN, temos que os parâmetros petrofísicos, eles podem ser obtidos a partir de medidas de relaxação de RMN. Parâmetros físicos estes, distribuição de tamanho de poros, como já comentei, que é de extrema importância, quantificação dos fluidos, estimativa de permeabilidade e outros descritores ou parâmetros não citados aqui também. Aqui eu gostaria de resgatar, como eu comentei lá atrás, esta equação. A de cima mostra as contribuições, as 3 contribuições da taxa de relaxação transversal, e nessa equação mais destacada, essas taxas descritas de maneira mais explícita. Então, temos aqui, então, novamente, o parâmetro relaxatividade, que diz respeito à interação do fluido com a superfície, e eu quero destacar mais uma vez aqui o G, que é o gradiente magnético, é extremamente importante para o nosso estudo aqui das simulações, que como a rocha ela pode possuir um caráter magnético, apresentando uma suscetibilidade magnética, o fluido também pode possuir, vai ter uma suscetibilidade magnética, e devido à diferença, a possível diferença de suscetibilidade magnética entre o fluido, que preenche o poro, e a rocha, pode haver gradientes internos. E esses gradientes, como pode mostrar a figura, não são necessariamente constantes. Aqui temos um valor, aqui um gradiente maior e aqui um gradiente menor. Isso já explica o porquê de utilizar a simulação computacional. É justamente pela geometria extremamente complexa e aleatória do espaço poroso. Isso que justifica o uso da simulação computacional, que torna-se, essa geometria aleatória torna-se inviável o cálculo a utilização dessas equações, não seja por cálculos computacionais. Como estamos trabalhando com simulação computacional, foi utilizado
como base para a construção do algoritmo, que foi desenvolvido pelo coordenador dessa tese, foi utilizado como base o modelo Random Walk, ou caminhantes aleatórios, que consiste basicamente no seguinte: imagine aqui estando representado um spin, uma molécula, né, um spin dentro da molécula, difundindo por movimento termicamente ativado, e esse spin aqui é o mesmo spin que está aqui nesse disco. Aqui representamos em uma dimensão, mas trata-se de 3 dimensões, tá? Então, o spin aqui no início, no tempo igual a zero, também origem espacial, ele tem a probabilidade Q para caminhar para a esquerda, a probabilidade P para caminhar para a direita, e cada passo ele caminha um comprimento específico L, levando um tempo característico tal. A resolução desse modelo nos leva a essa equação diferencial, nos trazendo esse coeficiente aqui, que é o coeficiente de difusão, que é introduzido, então, no Random Walk como o parâmetro da difusão. Aqui nós trazemos uma imagem para nos dar noção do princípio de funcionamento desse algoritmo. Ele consiste basicamente no seguinte: são inseridos os parâmetros iniciais no algoritmo, como coeficiente de difusão, relatividade, a suscetibilidade magnética da rocha. O que esse algoritmo faz? Imagina que o spin, ele, por movimento termicamente ativado, ele vai difundir livremente no meio do fluido, e ele tem a probabilidade ele pode colidir com a parede da parte no meio poroso, ou seja, com a parte sólida, com a rocha. Então, assim que ele colide, o algoritmo calcula que há uma probabilidade dele ser eliminado. Ele ser eliminado significa que ele vai perder totalmente a coerência de fase e vai deixar de contribuir com a magnetização total. Por isso, então, um dos motivos de ter a queda da magnetização. Esse passo, ele é dado N vezes, e a cada passo ele acumula uma diferença de fase, dado por essa equação, onde aqui temos a diferença de campo magnético, ou seja, cada passo que ele dá, ele vai encontrar um campo magnético diferente. E após ele dar N passos, com a duração total de N tal, ou seja, quando N tal for inteiro e for ímpar, como temos aqui um número ímpar, um tempo entre ecos ou 3, quando ele for ímpar, ele vai entender como é o momento de dar um pulso π, ou seja, ele vai entender como um pulso π, vai simular um pulso. Quando esse N tal for um número inteiro e par, ele vai entender como esses números aqui, 2, 4, assim por diante, e vai entender, então, é o momento de registrar um eco, e registrar a magnetização seguindo esta equação. Nessa próxima imagem aqui, nós mostramos o pacote computacional oriundo desse algoritmo, já na sua versão executável, onde nós podemos ver aqui, no canto esquerdo, nós temos os parâmetros referentes à construção desse meio poroso. É importante destacar que pode ser construída o meio poroso como esferas interpenetráveis sólidas, mas também a partir de uma imagem de microtomografia real. São vários parâmetros aqui que podem ser utilizados. É importante destacar a funcionalidade da possibilidade de salvar a estrutura porosa e importá-la a posteriori. Isso é extremamente importante, porque nós podemos importar a mesma estrutura porosa e fazer cálculos, fazer futuras simulações utilizando a mesma estrutura porosa. Isso é importante porque nós podemos aqui inserir esses parâmetros, mandar simular a estrutura porosa, fechar o programa, abrir de novo, inserir os mesmos parâmetros, inclusive a porosidade, mas gerar estrutura porosa completamente diferente, com a mesma porosidade, mas com distribuição de tamanhos de poros diferente, ou seja, a estrutura porosa é completamente diferente. No canto, nesse lado direito aqui, nós temos outros parâmetros, como frequência, que deixamos fixa em 20 MHz devido ao nosso equipamento, do SpecFit. Aqui a temperatura em graus Celsius e os 3 próximos parâmetros, coeficiente de difusão, T2 bulk e relatividade, são extremamente importantes porque eles 3 estão em função da temperatura. Nós vamos abordar bastante isso aqui no nosso trabalho. Outra característica extremamente importante é que a possibilidade de inserção de inhomogeneidades magnéticas, e aqui a sua intensidade. Ou seja, colocar a diferença de suscetibilidade magnética entre a rocha e o fluido que preenche a rocha. No caso, o fluido que preenche o poro da rocha, né? Que no caso é a água. E que vai gerar esses gradientes de campo magnético interno.
Aqui é a representação, não é a estrutura gerada pelo algoritmo, pelo software, mas é a representação do que seria essas estruturas de esferas interpenetráveis. Então, os brancos aqui representam a parte sólida e essa parte vazada aqui, os poros, onde contém o fluido. Que nós apresentamos brevemente a sequência que nós utilizamos para fazer a hidratação da rocha, porque fizemos experimento também real, não só simulação. Pegamos uma rocha que oriunda da região conhecida como Lagoa Salgada, no litoral norte do Rio de Janeiro. Nós colocamos essa rocha inserida nesse becker contendo água destilada, colocamos esse conjunto dentro da dessecadora, fazemos um vácuo de 2 vezes 10 menos 2 torr por 30 minutos, colocamos em banho térmico para poder fazer experimentos em função de temperatura e colocamos depois em volta nesse plástico para poder, então, fazer o experimento de RMN. A figura de baixo mostra o equipamento chamado PPMS, pertencente ao LEMAG, aqui do laboratório aqui da universidade, que foi utilizado para fazer medida da suscetibilidade magnética da rocha. Então, dito isso, essa parte introdutória desse capítulo 5, nós trazemos aqui os objetivos. Primeiro, investigar a dependência da temperatura nas curvas M de T desses parâmetros aqui. O tempo de relaxação Boole, ou a taxa de relaxação Boole, como funciona a temperatura, o ρ de T, ou seja, a relaxatividade em função de temperatura, e D de T, ou seja, a dependência da coeficiente de fusão com a temperatura. E, uma vez feito isso, nós vamos investigar a influência das inhomogeneidades magnéticas nessas curvas M de T. Então, nós fizemos sem gradiente, ou seja, sem diferença de suscetibilidade magnética entre a rocha e o fluido, e com valores crescentes de suscetibilidade magnética, valores crescentes em módulo. Primeiro, então, vamos mostrar essa primeira investigação e depois a segunda análise. Bem, a primeira parâmetro aqui, a dependência, T2 Boole em função de T, nós fizemos aqui um experimento, não é simulação, que é o experimento de água hidratada com, rocha hidratada com água. Temos aqui a curva em preto, 40 graus, 70 graus é a curva em azul. Repara, então, que é uma nítida tendência na diminuição da taxa de relaxação. Nesse sentido, daqui para lá, há uma diminuição da taxa de relaxação, sendo representado aqui por essa figura. Aqui está o aumento, porque aqui está o tempo e não a taxa. Mas esse modelo aqui foi utilizado como interpolação para inserir a dependência T2 Boole em função de T no algoritmo. De maneira semelhante, para fazer a correlação T de T, foi utilizado essa equação, esse modelo, bem conhecido na literatura. Então, feita essa curva, tomada a partir deste modelo, e essa curva também foi usada como interpolação, parâmetro de interpolação no algoritmo. E, por último, a dependência ρ de T, relaxatividade em função de T. Essa é um pouquinho mais complicada. Para isso, eu considero essa figura, que mostra que essa superfície do poro em azul, imagine que aqui, então, é a superfície, a fase rochosa do meio poroso. Temos aqui, então, uma molécula de água difundindo livremente pelo momento termicamente ativado, e ela colide com essa superfície e fica caminhando na superfície. Esse movimento termicamente ativado dessa molécula, ela é uma característica dessa energia de EM. Então, em prática, EM é a energia de ativação associada à difusão molecular do fluido. Já o ES é energia de ativação associada com a interação entre o fluido e a superfície. Em outras palavras, EM depende apenas do fluido, ES depende da interação entre a composição do fluido e a composição da superfície. Foi buscado aqui, então, um modelo para isso, dessa referência. Nessa referência foi utilizada a superfície à base de silício, que é comumente encontrado em rocha também. No caso da água, o valor de EM é tabelado, 4,8 kcal por mol, e no caso ES, 6,8 kcal por mol, dando um valor de ΔE de 2, que é extremamente importante para esta equação. Esse valor 2 é o valor que foi inserido como valor padrão no algoritmo para fazer as simulações. A partir desse modelo mostrado aqui, nessa equação aqui, nós fizemos essa equação, essa curva aqui, que mostra esse comportamento.
No gráfico maior aqui, nós mostramos temperaturas muito extremas, além do que nós utilizamos nas simulações, mostrando apenas para ver o comportamento completo, né? Vamos dizer assim, desse modelo. No insert, nós mostramos temperaturas que foram, de fato, utilizadas. Então, aqui nós temos 2 graus Celsius até 90 graus Celsius. Aqui está em Kelvin, tá? Repara que aqui há um comportamento praticamente linear. Então, resumindo esses 3 parâmetros, esses 3 modelos, aqui D de T, aqui T2 bulk em função de T, e aqui ρ de T. Então, esses 3 modelos foram utilizados para interpolar. Aqui, então, quando é inserido cada temperatura, digamos 30 graus Celsius, o algoritmo interpola o valor de D e atualiza com o valor correto, o mesmo para T2 bulk e o mesmo para ρ. Isso é feito no algoritmo, nesse caso aqui. Então, coloca essa temperatura aqui, e esses 3 parâmetros aqui, que são em função de temperatura, são interpolados automaticamente. Nós mostramos aqui, então, essa dependência, né, da temperatura nas curvas M de T das simulações, que foram feitas em triplicatas, por essas curvas estão esse componente vertical aqui, que mostra médias e esse desvio. Primeiro, sem gradientes magnéticos. Repare que há uma tendência nítida no aumento da taxa de relaxação com o aumento de temperatura. É interessante destacar que é o comportamento oposto da água bulk. Então, nós temos a água bulk, ela diminui a taxa de relaxação com o aumento da temperatura. Na água restrita, ela aumenta a taxa de relaxação com o aumento da temperatura. Isso é fácil de entender também, previsto pela equação. No caso bulk, nós temos apenas essa contribuição da taxa de relaxação. No caso da água restrita, nós temos 2 contribuições para a taxa de relaxação. Em seguida, nós, utilizando o modelo, imagine que sem gradientes magnéticos, nós temos que as contribuições da taxa de relaxação, aqui não temos a contribuição magnética na difusão, porque o G é 0. A taxa bulk é desconsiderado que ela é muito menor do que essa superficial. Então, nós temos aqui que, aplicando Ln dos 2 lados, nós ficamos com essa equação, que trata de uma equação linear, uma reta, onde aqui é o y, aqui é o x, e aqui é o coeficiente angular, dado por essa expressão, de onde extraímos o valor de ΔE. Ou seja, é possível, a partir da análise dessa curva M de T, em função de várias temperaturas, obter esse gráfico obtido por essa equação, vamos chamar de gráfico Arrhenius. A partir desse gráfico Arrhenius, podemos obter o coeficiente angular e o seu ΔE associado. Em base, nós podemos prever os aspectos físico-químicos do sistema, rocha e fluido, a partir do cálculo de ΔE. Porque se sabemos o valor do ΔE, o EM associado ao fluido, podemos estimar o valor de S. E o cálculo foi feito para essas simulações, e a partir da análise do coeficiente angular, tivemos esse valor alfa, reportando um valor de ΔE igual a 2. Ou seja, o software está funcionando conforme o esperado, quando não se aplica gradientes magnéticos. Ou seja, funciona corretamente. Agora, o que acontece se nós inserirmos suscetibilidades magnéticas crescentes, né? Ou seja, nós vamos simular valores crescentes do gradiente magnético interno, como que vai se comportar. Então, semelhantemente como fizemos com esses gráficos M de T, em função para várias temperaturas, fizemos sem gradiente magnético, também para suscetibilidade magnética da rocha, S de sólido, né, mas no caso da rocha, 10 a menos 6, 10 a menos 5 e 10 a menos 4. Repare que, para o caso sem gradiente ou suscetibilidade 10 a menos 6, o comportamento é muito semelhante. Vamos analisar aqui essa curva de baixo, ela está aqui M0 em 500 e relaxando basicamente a 0 aqui em 0,2 segundos. É muito semelhante aqui para o caso 10 a menos 6, no caso 10 a menos 5 começa um comportamento diferente, porém para 10 a menos 4 temos um comportamento nitidamente diferente. Apesar de ter a mesma tendência qualitativa em todos os casos, ou seja, um aumento da taxa de relaxação com o aumento da temperatura. Nós fizemos o cálculo do gráfico Arrhenius, a partir do gráfico Arrhenius desse caso sem gradientes magnéticos, e também vamos mostrar para esses 3 casos adicionais. Está aqui, onde cada figura do gráfico Arrhenius foi obtido a sua
o seu valor de alfa, ou seja, sua coeficiente angular, e calculado, então, o valor de ΔE. Observe que para o sem gradiente magnético e para o valor de suscetibilidade 10 a menos 6, o valor obtido foi o mesmo. Porém, quando aumenta o valor da suscetibilidade magnética, o valor do cálculo ΔE é diferente do valor inserido, sugerindo que há um comportamento diferente quando aumenta-se a suscetibilidade magnética, ou seja, quando aumenta o valor do gradiente magnético interno. O valor do gradiente magnético. Nós fizemos também experimentos na formação Lagoa Rochosa, experimentos reais, não é simulação, para fazer o mesmo cálculo Arrhenius, o gráfico Arrhenius. Aqui nós temos para 3 temperaturas, que a variedade maior de temperatura, porque trata-se de um experimento real, não simulação, temos as limitações. E a partir dessa curva M de T em várias temperaturas, nós botamos então esse gráfico Arrhenius, de onde tivemos esse valor de coeficiente angular que nos deu esse valor de ΔE de 2,8. Comparando esse valor experimental com essa tabela obtida das simulações que nós fizemos, nos dá a entender o seguinte: é provável, a partir dessa análise, dessas duas comparações, nos dá a entender que é muito possível que essa rocha tenha um caráter magnético. Ela pode ter um caráter magnético, tendo em vista que ela deu um valor de ΔE de 2,8, que está relativamente longe desses valores que apresentam, que simulam sem gradientes internos, ou seja, sem diferença de suscetibilidade magnética. Para tirar essa dúvida, fizemos, então, uma medida M de H para poder saber, M de H em outro contexto, né, para saber se essa rocha apresenta, então, caráter magnético. Fizemos esse experimento e, de fato, deu. Então, está aqui a curva M de H, e ela deu uma suscetibilidade magnética de aproximadamente menos 2 vezes 10 a menos 4, ou seja, um valor relativamente intenso, confirmando esse valor aqui. O que nos leva, esse resultado aqui, essas comparações, nos leva a pensar o seguinte, a fazer esta pergunta: pode-se desconsiderar o termo difusivo, como nós fizemos a conta para fazer esse gráfico Arrhenius? Olhando aqui essa equação, mais uma vez expressando a taxa de relaxação bulk, porque ela é muito menor, de fato foram feitas simulações incluindo a taxa de relaxação bulk ou não incluir, e de fato não faz diferença, porque ela é muito pequena, a taxa de relaxação. O tempo de relaxação é muito grande, a taxa é muito pequena. Então foi desconsiderada. Então, esse termo aqui, ele pode de fato ser desprezado em relação a esse, para o cálculo que nós fizemos? Ele pode, desde que esse termo aqui seja muito maior do que esse. Isolando o parâmetro tempo entre ecos, de uma simulação, de um experimento CPMG, temos que esse termo pode ser expressível desde que o tempo entre ecos seja muito menor do que um tempo entre ecos crítico, característico, dado por esta equação, que para os parâmetros analisados dá um valor na ordem de milissegundos. De fato, nós utilizamos, nas nossas simulações, um tempo entre ecos de 500 milissegundos, o que leva a entender o seguinte: em teoria, como utilizamos um tempo entre ecos menor, em teoria, era para ser desprezível, ou seja, desprezado esse parâmetro, essa contribuição, mas de fato não é. As simulações mostraram que não é, e o experimento também não. O que acontece aqui? Esses modelos, eles trabalham com gradientes internos pequenos, mas não é o que acontece, como nós já mostramos algumas vezes. Aqui, a diferença de suscetibilidade magnética entre a rocha e o fluido perante a rocha, ela pode gerar gradientes magnéticos intensos e diferentes em diferentes regiões. Aqui, por exemplo, pode ter um gradiente magnético pequeno, porém, aqui pode ter um gradiente magnético grande. Esses modelos também trabalham com modelo de difusão livre, que tem um comprimento característico, LG, dado por essa expressão, onde aqui tem um parâmetro G, gradiente, ou seja, quando tem um valor G muito grande, nós temos um comprimento característico pequeno. Esse comprimento característico nada mais é do que o comprimento a partir do qual os pins vão perder a coerência. E é claro que esses valores não são iguais nessa região e nessa região. Então é por isso que o algoritmo abordado, ele é mais amplo, porque ela não tem essas restrições, visto que usa o modelo diferente.
Então, podemos fazer conclusões parciais dessa parte das simulações, que é possível incluir nas simulações os efeitos de temperatura, as relaxações abordadas. Mostramos que é essencial explorar essa dependência ρ/T, ou seja, relatividade em função do tempo, da temperatura, perdão, e a necessidade do modelo de correção para incluir a presença de fases em impurezas de natureza magnética. E para conclusões e perspectivas futuras gerais, mostramos aqui para o primeiro trabalho, nós mostramos, a partir especialmente desse gráfico aqui, que é o grande potencial do uso de RMN de baixo campo para investigar concentrações de café das variedades arábica e robusta. Com perspectivas futuras, deixamos aqui a possibilidade de usar a mesma técnica para avaliar não diferentes concentrações de arábica e robusta, mas selecionar uma variedade, por exemplo, arábica ou robusta, tanto faz, e avaliar vários níveis de torra entre a mesma espécie. Outra coisa que pode ser feita também é pegar uma variedade muito grande de conilon, por exemplo, que é robusta, que é conilon, que é especialmente a maior fabricação, a espécie mais produzida aqui no Espírito Santo, né, no nosso estado, e trabalha bastante com isso, ou seja, um estudo local. E também com outros produtos, como a adulteração de mel, azeite e gasolina. E para o segundo trabalho, destacamos aqui que as simulações indicam que o algoritmo se mostrou satisfatório para representar essa magnetização em função dos parâmetros abordados, ou seja, relatividade, coeficiente de fusão do fluido e também o tempo de relaxação transversal e homogeneidades magnéticas. Vemos também o comportamento da temperatura, né, ou seja, relatividade em fusão de temperatura e o coeficiente de fusão e temperatura, e como trabalho futuro, que é basicamente uma conclusão / trabalho futuro, mais uma vez destacamos a necessidade de um modelo de correção para incluir os efeitos de difusão na presença de gradientes magnéticos internos. E é isso, obrigado. Obrigado, Rafael, pela apresentação. 53. Vamos agora passar para a parte da arguição, das perguntas, dos comentários dos membros da banca. Então, de novo, agradeço a presença de todos os professores que estão aqui compondo essa banca, e eu vou iniciar passando a palavra para o professor Tito José Bonagamba, do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Tito é um antigo amigo aqui da casa, né? Já esteve aqui algumas vezes, já participou de várias defesas, é sempre um prazer recebê-lo, Tito, ainda que virtualmente, né? Então, obrigado de novo por ter aceitado, e você tem a palavra. Agradeço, Jair, de novo o convite. Quando vem um convite de vocês aí, eu sempre aceito, mesmo estando apertado, porque eu sei que vem boas notícias, boas informações. Então, também é um prazer ver o Eustáquio, ver aí o Sartu, ver o Scopel,